Agora sim. Muito boa tarde a todos. Todos me ouvem? Som e vídeo, ok? Deixa eu ver como tá por aqui. Legal. Pessoal, sexta-feira, 23/8, semana agitada. Todo mundo tava já anunciando, avisando que iria ter bastante volatilidade. O mercado tava parado segunda e terça naquela taxa de compressão, esperando os dados, as notícias. Quarta-feira teve a questão do Fed, ontem teve a questão do Banco Central Europeu, hoje teve de novo o Jared Powell lá falando. E todo mundo esperava que aquela contração de volatilidade iria expandir para algum lado. E só ninguém podia imaginar exatamente qual lado seria, né? Por mais que a gente faça análise técnica, tenha um viés ou tenha olhar uma tendência, você nunca pode garantir que realmente aquilo irá acontecer. Essa é a mágica da análise técnica, né? Você entender que não importa para que lado vai, o André Moraes tem essa fala e é verdade, não importa para que lado vai. O que importa é para que lado vai, como que você vai agir, qual vai ser sua atitude. Querendo ou não, hoje deram belos movimentos, né? Aliás, todos os dias tem refrescado, alegrado e entristecido vários métodos, né? Ele está sem uma tendência definida, a gente está dentro de um padrão de contração de vol, hora é pequenininho, hora é grande, mas vamos tocando. Andrei, boa tarde. Júnior Toledo, boa tarde. Pessoal, estou muito feliz hoje. Não sei quem pôde acompanhar agora há pouco no canal. O Peretti, ele foi fazer a prova hoje lá do Agente Autônomo de Investimento. Ele foi aprovado, passou. Então, nós temos agora no grupo um agente autônomo de investimento aprovado. Meus parabéns do fundo do meu coração para você, para a futura senhora Lopes e para a futura Lopes e Lopes Investments, tá? Quero deixar aqui registrado, cara, estou muito feliz. Eu sei o quanto que é difícil a gente se preparar para essas provas, tudo que a gente passa, tudo que a gente deixa de vivenciar ou deixa de curtir para poder se preparar. E, cara, é muito bom saber disso que você passou. Faço meus votos que seja um primeiro passo para uma grande jornada para ti e para toda a sua família, tá? Fala, Guilherme, tudo bem? Legal? Então vamos começar, pessoal. Vamos lá que o tempo urge. Nós começamos falando. Eu vou mudar a minha tela aqui. Tá? Deixa eu só colocar a tela certa. Ontem nós acabamos aqui, tá? Nós paramos exatamente nessa parte das regras de conduta, né? Que participar direto e indiretamente nas OPAs, nos IPOs, né? Os esforços dos novos clientes. E hoje a gente vai dar sequência na CVM e vamos ver se a gente consegue concluir ela hoje para a gente poder ir para o último tema da saga do CNPI. Essas lives, todos esses estudos que a gente tem feito aqui diariamente, que vocês vêm prestigiando a cada dia mais. Começou lá em julho, todos os dias postando os vídeos, fomos colocando, tirando dúvida, e a gente está chegando à reta final dela. Então vamos seguir firme e forte. Danusa tá aí, fala Danusa, tudo bem? Legal. Então, vamos dar sequência. Questão de regra de conduta. Lembrando, para quem não pôde assistir às outras lives ou está assistindo aos pouquinhos, essa CVM 598 é um dos itens que é cobrado para o analista e é cobrado em prova. Como ela é bem extensa e bem redundante em relação a código de conduta, a normas regulamentais e código de gestão com governança corporativa, manual de RI, ela começa a se confundir bastante. Tudo que tiver em destaque, que eu acho que é interessante a gente montar como um mapa mental, eu coloco em laranja.
Tá? Então vocês podem ver, o branco seria a regra exata, como está descrito na norma, e em laranja ou amarelo, não sei como que vocês enxergam aí, acredito que seja um laranja, um amarelo burro quando foge. É cor de burro quando foge, quando você não consegue definir se é laranja ou se é amarelo, tá? Mas ela acaba trazendo uma ajuda para mapa mental. Então algumas pessoas estão imprimindo essa norma, colocando em grifado, marca-texto, para poder decorar para a prova ou poder ler rapidamente ela. Isso é uma das técnicas que a gente usa. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que está descrito, pode comentar no chat, pode comentar no Face, ou no ao vivo, deixar um comentário aqui, ou no meu canal DT Dog Trader, que vai estar postado esse vídeo. E se vocês quiserem acompanhar, eu sempre deixo o link da onde que eu peguei a informação, tá? Que é esse link que está aqui embaixo. Se vocês não quiserem digitar toda essa URL no seu campo, é simplesmente vocês jogarem no Google lá CVM 598, vai aparecer exatamente a informação que a gente está vendo aqui. Tá? Eu peguei a CVM, recortei, colei aqui e vamos trabalhar ela. Tá bom? Sandra, boa tarde. Vamos lá. Então, a parte de regras de conduta, né? O item 6, ela descreve assim: participar da estruturação de ativos. A gente está falando de coisas que os analistas não podem fazer, certo? Então, essa regras de conduta é o que é vedado aos analistas ou o que ele pode fazer. A gente está na parte do que ele não pode fazer. Então, participar da estruturação de ativos financeiros e valores imobiliários. Perdão, pessoal, gripe está atacando. Participar direta ou indiretamente de qualquer atividade ligada à consultoria financeira em operações de fusões e aquisições. Então, o analista, se ele participar dessa sistemática, ele não pode fazer nenhum tipo de relatório, nenhum tipo de indicação ou comentário. Ele entra em período de silêncio nessa fase, aí ele tem que comunicar à CVM que ele está participando disso. Divulgar o relatório de análise ou seu conteúdo, ainda que parcialmente, para a pessoa que não faz parte da equipe de análise em especial. O emissor do objeto da análise ou cujos valores mobiliários sejam objeto da análise, ou seja, se for lastreado, né? Antes da sua publicação, divulgação ou distribuição por meio de canais adequados. Aí vem lá, o parágrafo 1 fala: o disposto dos incisos 3 e 4 do caput não se aplica a negociações com cotas de fundos de investimento, exceto se o analista de valores mobiliários puder influenciar direta ou indiretamente a administração ou gestão do fundo, ou o fundo concentre seus investimentos em setores e empresas cobertas pelo relatório produzido pelo analista de valores mobiliários. Quando a gente estava falando algumas aulas atrás, alguns estudos atrás, a gente estava falando da questão de RI, né, e de sell-siders, né, empresas e sell-side. Que a pessoa tinha que, o analista, quando ele tinha que fazer o relatório, ele tinha que mandar o relatório, tinha que confirmar as informações com aquele fundo ou com aquela empresa. Né? Então isso é o tipo da coisa que confunde. Um sell side, ele realmente deve fazer. Um analista, ele também deve fazer. De que forma? Se ele está preparando um relatório fundamentalista de uma empresa, ou ele participou de uma reunião com a empresa aberta, registrada, e ele deteve alguma informação, ele vai preparar o relatório dele. Ele, antes de divulgar o relatório dele, ele vai ter que mandar para essa empresa aquilo que a empresa comentou. Então, por exemplo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil exemplificar. O Itaú fala que ele vai comprar o Banco Bradesco numa reunião aberta. E mostra algum gráfico, alguns dados, o porquê da compra que ele vai efetuar. O analista, quando ele for fazer o relatório dele em cima daquela reunião que ele teve aberta, ele vai ter que declarar: olha, estou fazendo compra porque o Itaú comprando o Bradesco vai gerar muito mais caixa, gerar muito mais renda, oportunidade de crescimento, vai crescer lá 20%, 30%. Conforme informado pela reunião ocorrida com o grupo do Itaú. Antes de ele divulgar esse relatório, ele vai ter que pegar esta parte do relatório do Itaú, mandar para o pessoal de RI,
do Itaú, né, de relação com o investidor e falar, está correta essa informação? É isto mesmo essa informação? Ou seja, ele vai pegar a parte que compete ao que o Itaú falou, ele vai mandar para o Itaú vai confirmar. Não, realmente, olha, é exatamente isso. Ele fala, ok, então está validada a informação. Aí sim ele prepara o relatório dele. Ele não pode, em hipótese alguma, mandar o relatório inteiro dele para o Itaú dizendo, escuta, estou mandando uma recomendação de compra aqui para 2.000 pessoas que seguem a minha corretora, né? Estou mandando uma recomendação de compra aqui para 2.000 pessoas de... tem um bichinho aqui na minha frente, tá? Foi embora. Ele fala assim, Itaú, eu estou mandando uma recomendação de compra aqui para 2.000 clientes aqui da minha corretora para eles comprarem ações em você, porque o Bradesco, vocês vão fazer essa fusão com o Bradesco e para mim é benéfico. Eu acredito que tem um potencial enorme de alta. Se ele fizer isso, ele está infringindo a regra. Ele não pode fazer esse tipo de coisa, porque ele vai estar dando a questão pro Itaú ser um insider information. Tá? Espera um pouquinho. Perdão, pessoal, o negócio aqui tá... A gripe aqui tá ficando brava. Sexta-feira vem e você lembra que tem gripe, né? É sempre assim. Só falta fazer sol amanhã aqui. Eu moro no ABC Paulista. Só falta estar fazendo sol esse fim de semana para você ficar gripado com sol. Não tem coisa melhor, né? Deixa eu ver como é que tá por aqui. Fala, Nelson, tudo bem? Então, cara, eu devo estar fazendo a prova no mês que vem. Daqui 2 ou 3 semanas eu devo estar me preparando já para fazer a nova prova, a terceira tentativa, né? Não tem lá Rambo 1, 2, 3? Foi até o 4. Não, foi até o 5, né? Eu espero acabar no 3. Né? Ou no máximo fazer um Toy Story, no máximo 4. Vamos ter força positiva para isso. Mas eu aviso vocês assim que eu marcar minha prova, eu vou deixando vocês avisados tanto aqui quanto nos canais, tá? Se tudo der certo, eu espero também que eu consiga. Então, assim, pessoal, dessa parte aqui vocês entenderam, né? Tá claro, né? O analista ele tem que mandar realmente, ele tem que confirmar as informações dele para anexar o relatório dele. Só que ele não pode mandar o relatório dele inteiro para o objeto de análise, né? Ele não pode mandar para o Itaú, olha, eu estou fazendo uma recomendação de compra da ação de vocês. O que vocês acham? Confirma para mim essa informação de alguma parte do relatório. Isso ele não pode fazer. Se ele fizer, ele vai estar gerando o front runner, ele quebra toda a sequência e é passível, inclusive, de punição. Tá? Então, isso seria uma coisa muito importante. Quando eles falam assim, fundo de investimento é tranquilo, por quê? Porque a gente tem a marcação a mercado. Ele pode, né, ter negociação de cotas com fundo de investimento. O que ele não pode é, por exemplo, algum fundo de investimento que ele seja lastreado àquele ativo que ele está fazendo uma recomendação. Por exemplo, se eu pegar um fundo de investimento com um fundo cambial, tá? E o câmbio está em alta agora e ele fizer uma recomendação de compra no dólar ou de venda no DI, né? Se ele fizer isso ou em ativos que operem margeados ou lastreados com o dólar, né? Por exemplo, você pegar papel e celulose, que ele é altamente influenciado ou correlacionado com a inflexão do dólar, se ele fizer alguma análise em relação de compra ou venda desses ativos, ele pode estar interferindo no preço, no PU desse fundo de investimento. Então, esse tipo de coisa também é ilegal. Entra naquela questão que a gente falou do front runner e do insider trading. Ele acaba fazendo parte disso. Próximo slide. Falta pouquinho, pessoal. Hoje eu acho que a gente acaba 598. Agora entra as regras de conduta. Então, volta lá. Disposto no inciso 5 do caput, não se aplica atividades do analista valor mobiliário que tenham por objetivo a educação dos investidores, desde que o analista de valores mobiliários utilize relatórios de análise sem a indicação de recomendação.
O analista de valores mobiliários não se comunique com os investidores na presença de qualquer pessoa ligada à área de distribuição de produto ou serviço ou ao emissor, ou seja, ao ativo que ele vai estar estudando. E a pessoa jurídica a que o analista de valores mobiliários esteja vinculado tenha registro por escrito dos investidores que participam da atividade da educação do investidor. Isso aqui se aplica bastante em curso, tá? Esse slide. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui ele já começa ao disposto, não se aplica em caso de partes factuais e relatório tenham sido divulgado. Ao terceiro, com o objetivo de verificar a veracidade das informações. Aqui volta no slide anterior, né? Mas esse slide em si, você imagina, se o analista estiver fazendo um estudo, ou seja, ele está dando um curso, ou ele está fazendo uma dinâmica com alguns alunos, e ele vai estudar o caso de determinada ação. Então ele vai falar, olha, sempre que essa ação, vamos ver a linha do tempo de Itaúsa. Sempre que Itaúsa bate nesse fundo do canal, ela acaba voltando. Então, como que você trabalha um canal? Um canal você tem que procurar comprar quando bate na linha de baixo, vender na linha de cima. Tá? Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, só para a gente poder entender a lógica. Esse tipo de análise que ele está fazendo, ou esse tipo de situação que ele está conversando com os alunos, ele não está fazendo nenhum tipo de recomendação. Mesmo assim, quando ele acaba o curso dele ou o estudo dele, ele tem que gerar um relatório e encaminhar esse relatório para frente. Porque ele não está dizendo que é uma recomendação de compra. Ele está dizendo o seguinte: quem gosta de trabalhar nesse sistema de canais, operando figuras, ele quer comprar a base para vender o topo. Ele não está dizendo, olha, compra aqui, vende ali. Ele não está emitindo uma orientação de compra ou venda. E o porquê disso? Né? Se a gente for parar para pensar e pegar aquele código de conduta para você ver como vai fechando as informações e o porquê que vai sendo redundante todas essas normas, né? Ele num curso, ele nunca pode falar, pessoal, vamos comprar aqui. Segunda-feira, se abrir aqui, você tem que comprar neste ponto. Este é o meu setup. Tá? Ou mesmo quem trabalhe sem ser analista, que faz os estudos. Tem muita gente que faz esses estudos de gráficos ao vivo, né? E que não é analista, e ele não está fazendo uma recomendação, ele está mostrando o método dele. Ok. Mas voltando para o caso do analista, quando ele está lá dentro de um curso fazendo uma exemplificação ou um estudo de um determinado ativo, ele não pode dizer compre aqui ou venda ali na segunda-feira, no dia próximo, porque lembra lá no código de conduta que o analista ele deve ter equidade com os seus investidores. Ele tem que seguir uma conduta respeitosa e toda e qualquer informação que ele passar, ele tem que passar de forma igual para todos os canais de comunicação a quem ele pertence. Então, se ele estiver dentro de um grupo fechado, somente fazendo um estudo de um determinado papel, de uma movimentação de papel com aquele grupo fechado, ele pode fazer isso. Só que se ele passar uma recomendação, as pessoas que estão do lado de fora desse curso, ou desse treinamento, ou desse estudo, não vão estar recebendo a mesma informação. Então, o tratamento equitativo que um analista deve ter, aquilo que eu falo lá sempre, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, se ele está dando um tratamento específico, divergente para um grupo A, B ou C de pessoas em relação ao outro, ele está fugindo do código de conduta. Se ele fizer uma indicação no treinamento, ele pode fazer. Só que a partir do momento que ele fizer essa indicação, ele tem que automaticamente disponibilizar esse relatório para todos os investidores que seguem ele, que acompanham ele naquela corretora. Ou seja, se ele sempre emite um relatório semanal e ele fizer uma proposta de compra, uma proposta de venda num estudo ou num treinamento, ele automaticamente ele tem que indicar lá no portal da corretora, ou no relatório de análise que ele manda, ou nas questões de e-mail que ele manda, ele tem que mandar para todos. Olha, vimos isso nesse treinamento, vimos essa figura, vimos esse sinal gráfico, que eu achei que é muito interessante nós realizarmos a entrada.
Por isso eu passei um call de compra para eles lá e vocês estão recebendo o mesmo call de compra aqui para vocês terem a oportunidade de poder entrar. Então, isso é uma questão respeitosa com o investidor e principalmente a questão de. Vou ter que tossir de novo. Espera aí, pessoal. Perdão. Então, assim, isso é um tratamento respeitoso e uma questão de conduta, né? Uma questão de postura do analista. Né? Tem muitos casos que se falam, né, de imersões que fazem por aí, pessoas analistas que fazem, vamos operar juntos, né? Tem alguns programas que fazem essas situações e uma coisa o cara está operando ali. Você pode ter certeza que se ele passar algum tipo de call, ele vai ter que passar essa informação para todos os investidores. Porque se não passar, esses investidores podem falar, pera um pouquinho, olha, ele está tratando os clientes dele de forma não equitativa. Pessoas abrem processo e mandam para a CVM analisado e o analista ele é punido. Ou seja, não pode. Isso aqui é muito importante a gente sempre pensar. E até uma questão de prova, né? Um típico de pegadinha que pode cair em prova. Falar, olha, o sell side ele tem que mandar um relatório dele para confirmar os dados. Com a empresa do objeto de análise dele. Né? Só que fere a regra de conduta. O porquê que fere? Então é isso que vocês têm que ver, aquela questão desse sentido. E se perguntarem nessa questão aqui de tratamento de treinamentos ou de estudos, como que deve ser a postura de um analista exatamente em relação a isso, né? Ele pode fazer o estudo dele com o grupo fechado, ele não pode passar uma compra. E o porquê que não? Porque senão ele não vai ser respeitoso com outro grupo, não vai ter um tratamento equitativo com outro grupo. Tá? Aí se pensar, não, mas se fizer isso, ninguém vai no curso da pessoa. Justamente a regra de conduta lá, o código da PMEC, ela fala que o analista ele tem que ter como visão e como meta o principal desejo e objetivo dos seus investidores, acima dele mesmo. Então, se isso vai fazer com que o curso dele, o treinamento dele não vá a ninguém, ok, é um preço que ele tem que pagar por seguir a regra de conduta. É um tratamento respeitoso. Vamos lá. Entenderam aqui? Tranquilo? Ô Bruno, valeu, cara. Tomara que na próxima eu passe sim. Até aqui tá tranquilo. Então vamos dar sequência. Onde que eu tava? Pessoa jurídica. Lugar análise, emissor de objeto de análise, ok. Sem indicação, ok. Vamos para o próximo. Artigo 14. Agora já começa a seção 2 lá, formas de comunicação. Né? As informações ou comunicações de cunho institucional e publicitário relativo à prestação de serviços de analista de valores mobiliários devem, primeiro, ser verdadeiras. Até aí, ninguém vai querer passar uma informação falsa. Tá? Então, não foge muito. Consistentes e não induzir o investidor a erro. Utilizar a linguagem serena e moderada. As informações ou comunicações que trará o caput não podem conter promessa de rentabilidade futura ou assegurar ou sugerir a existência de garantias de resultado futuro ou na isenção de risco para o investidor. Você vê que volta a falar, não, que é o mesmo sentido, a gente já vai voltar nele. As normas desse artigo alcançam a divulgação realizada por meio de jornais, revistas, rede mundial de computadores, programas, aplicativos, mensagens eletrônicas ou qualquer outro meio de comunicação assemelhado. Então, aqui ele volta a dizer aquela mesma situação. Não existe garantia em renda variável. Qualquer empresa agência, grupo de investidor, Bitcoin, Forex, o que for, que a pessoa passar, olha, eu te garanto, olha, põe um dinheiro lá comigo que eu te garanto que você vai ter uma rentabilidade de 10% ao dia.
10% para semana, 1% ao dia, ou coisa do tipo, é ilegal, é proibido e não é real. Não tem como. Ninguém pode garantir dentro da renda variável um ganho correto, tá? Ou que não haja risco. Tudo isso é montado em cima de pirâmides, né? As pirâmides financeiras, as pirâmides de falcatrua que o pessoal monta é exatamente isso. Eles têm que chamar mais gente. Quanto mais gente abastecer esse sistema, eles vão poder ter dinheiro para distribuir para o pessoal. Então, eles vão distribuindo na base da pirâmide, entrando cada vez mais gente, trazendo dinheiro. Esse dinheiro acaba parte dele indo para a parte da pirâmide e o restante vai para o topo. Chega uma hora que a pirâmide desmorona, né? Não tem aquele castelo de cartas, vai desmoronar. Não tem como. Então é proibido. Não existe isso. Muita gente acaba sendo pega. Vira e mexe a gente vê no Facebook, em portais de economia ou até mesmo na TV essas questões de pirâmide, que é sonho garantido, né? Garanta o seu investimento, você vai ganhar uma renda fixa. Eu concordo que existe uma tratativa, principalmente num pré-fixado, que você já sabe quanto que você vai ganhar. Isso é uma coisa. Agora, em renda variável, não pode ser garantido nenhum tipo de ganho. Muito pelo contrário, você tem que expor ao risco. Olha, para você conseguir almeja ganhar 5%, o teu risco no seu stop está em tantos por cento. É esse tipo de análise que tem que ser feita. Então, cara, o investidor ele tem que saber de uma forma tranquila, uma linguagem simples, não ofensiva, o risco que ele pode estar correndo em colocar o dinheiro dele ali. Tá? O que foi, Danusa? CNPI? Eu não entendi. Você colocou aí CNPI. Tá, até aqui tá tranquilo, né? Formas de comunicação. Caso as informações ou comunicações a que se refere no artigo 14 apresentem incorreções ou impropriedades que possam induzir o investidor a erro, a CVM ou a entidade credenciadora podem exigir: primeiro, a cessação de divulgação da informação. Tá? Primeira situação. Tá? Então, se cometer algum erro, a CVM vai chegar lá e vai falar: olha, bloqueia, para de mandar. Em segundo ponto, a veiculação com igual destaque e por meio do veículo usado para divulgar informação original, de retificações e esclarecimento, devendo constar de forma expressa que a informação está sendo republicada por determinação da CVM ou da entidade credenciadora, conforme o caso, e de forma destacada qual é a informação que está sendo retificada ou esclarecida. Isso daqui não é tão comum acontecer, tá? Justamente por conta de toda essa estrutura de análise que a pessoa vai fazer, que o analista vai realizar. Ele coloca lá, tem todo um passo a passo como ele tem que seguir, e dificilmente o que ele manda já vai direto. Sempre passa na mão de um crivo, né? Ou de uma área jurídica ou de outra área, vendo se ocorreu algum erro, tá? Ou até mesmo dentro de um outro analista também CNPI, que um revisa o artigo do outro antes de mandar para frente, tá? Mas já aconteceu, eu já tive essa experiência de receber um call do grafista pelo banco que eu operava na época, era Itaú, tá? Isso era 2008, 2009. Eu recebi um call e aí no e-mail, olhei o e-mail, legal, tá bom, né? Tava lá explicando os pontos de vista dele. Deu mais ou menos umas 6 horas, eu recebi um novo e-mail retificando em relação àquilo, que havia ocorrido um erro, que infelizmente houve um erro de análise, os pontos que foi colocado foram errôneos, parari, parari, parará. Então assim, ele mandou um e-mail exatamente da mesma forma. E já aconteceu com alguns colegas que estavam operando, seguiram um call e esse call foi errado. Eles receberam também
um retorno da corretora através de e-mail, e com eles, como realmente eles realizaram aquela operação, a corretora entrou em contato com eles por telefone, falando: olha, teve esse call assim, assim, assim. A primeira pergunta: você entrou nesse papel aqui conforme nós estamos vendo? Você entrou com base na informação do relatório que você recebeu? Aí ele falou: sim, porque eu sigo esse analista, ele mandou, eu efetivei a compra. Eles falaram: então, olha, o analista cometeu um erro, assim, 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 assim. Você tem a possibilidade agora da gente zerar esta operação e vamos ressarcir qualquer tipo de prejuízo que você tenha tido. Tá? Isso é uma questão de imagem da empresa. E dois deles resolveram zerar a posição. Não, um estava com prejuízo, o outro não, né? Porque aí tem parcial, tem aquelas coisas envolvidas. E um terceiro falou: não, não, eu vou deixar seguir, não tem problema, porque eu olhei e para mim também faz sentido, eu vou dar sequência. Legal. Por incrível que pareça, né? A pessoa que estava com prejuízo, a corretora foi lá, pagou a diferença, zerou o erro dele. A outra pessoa que pediu para zerar, que ainda estava no lucro, a corretora manteve o lucro do cara, tá? E a operação deu certo. Mesmo com o call errado, com o relatório errado, a operação deu certo, o cara ganhou. Então é aquela famosa dor do trader, né? Se o cara acerta, ele fala: pô, mas eu podia ter segurado mais, né? Se crava o alvo, ele fala: pô, eu poderia ter operado mais pesado, né? Então é a eterna insatisfação do trader. E isso daqui ela segue exatamente essa situação. A gente brinca de vez em quando, faz algumas analogias, mas isso faz um certo sentido, né? Então a questão de equidade, o respeito, a responsabilidade que todos têm. E tem que ser feito dessa forma. Desculpa, pessoal. A voz está indo para o espaço. Capítulo 5: regras, procedimentos e controles internos. Então aqui ele fala o seguinte: o analista de valores mobiliários e pessoa jurídica deve desenvolver e implementar regras, procedimentos e controles internos adequados para, bom, garantir o cumprimento do disposto nessa instrução, desempenhar suas funções com independência, impedir que seus interesses comerciais ou aqueles de seus clientes influenciem o resultado de suas análises, identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses que possam afetar a imparcialidade dos seus relatórios de análise. Divulgar o conjunto de regras decorrente no inciso 1, bem como suas atualizações em sua página de rede mundial de computadores. Item 3. Comunicar à CVM e à entidade credenciadora, no prazo de até 5 dias úteis, conduta de analistas a ele vinculado que possam configurar um indício de infração às normas emitidas pela CVM. Quando exercer outras atividades que podem ensejar potenciais conflitos de interesse, segregar fisicamente as instalações onde a equipe de análise desenvolve sua atividade. Aqui a gente volta exatamente naquele código de conduta de novo, né? E até na questão do sell-sider, que a gente estava vendo, né? Que fala desempenhar suas funções com independência. Realmente, é o analista, o que faz o trabalho de sell-sider. Ele vai visitar a empresa, vai conhecer a empresa fisicamente, vai ter contato com os diretores, com o presidente, com o grupo de acionista, com as instalações, para ele poder montar o laudo dele. Se ele montar o relatório dele que tiver negativo àquela empresa, a empresa não pode condenar ele ou colocar ele de lado ou colocar ele de escanteio ou não querer mais atender. Então, da mesma forma, se ele vê que a empresa realmente está passando por um mau momento, ele tem que ter a questão de ética com os investidores dele e mostrar realmente a independência dele que ele tem, que ele falou: olha, na minha opinião, essa empresa está ruim, não podemos entrar. Os fatos são esses que levaram a minha análise. Então, ele tem que ter essa independência. Nem a corretora, nem a empresa pode ter alguma forma de punir o analista em relação a isso. Então a gente volta tanto no insider trade,
no insider trade não, no sell-siders, empresa sell-side, quanto questão de corretora, quanto a questão da equidade do analista e a questão da independência dele. A mesma situação, ó. Quando eu falo aqueles de seus clientes influenciam o resultado de suas análises. É aquela história. Se você tem um cliente que ama VEG e fala, pô, eu quero comprar VEG, eu quero comprar VEG. Qualquer sinal de VEG me avisa para comprar. Né? Pô, eu não posso pegar minha análise e ficar focado em VEG tentando achar um trade para passar para a pessoa. Isso é errado. Ou seja, ele está me influenciando. Ele está vindo com viés que ele quer entrar no papel. Eu tenho que achar alguma possibilidade para dar entrada para ele. Não, eu tenho que analisar e tenho que ter independência. Fala, olha, nesse ponto que está aqui, ele não vai em lugar nenhum. Ele vai ficar dançando aqui de lado. Não faz sentido entrar. Se tu quer entrar, você põe a tua entrada aqui, teu stop aqui, teu alvo lá. Mas a chance de você ganhar vai ser pouca porque ele está de lado. Ou, ó, você quer comprar e ele está caindo. Eu não posso fazer uma recomendação para você. Compra aqui que ele vai repicar. Eu vou estar mentindo. Ou seja, eu não vou estar sendo independente. Eu não posso ter a minha análise em relação à vontade do cliente. Ou desejo de operar, ou desejo de investir no cliente. Eu tenho que entender realmente o que o cliente precisa e oferecer produtos que para ele possam trazer um benefício e não um prejuízo. Né? A questão de comunicar a CVM, o prazo de 5 dias úteis, condutas e analista a ele vinculado. Lembra que se você tem um grupo de análise, ou um grupo de uma corretora, ou uma casa de corretagem, ou uma casa de sell-side, e você faz o seu relatório, você vai ter as suas premissas. O que é fato e o que é opinião sua. Você vai colocar no relatório. Se você vê que os outros analistas estão ocorrendo de interferência, tanto do item B aqui, que seria desempenhar suas funções com independência, ou item C, que eles estão fazendo relatórios de acordo com a vontade e o desejo dos clientes, você é corresponsável por essa análise também. Se você assina lá o laudo, você assina um relatório de análise semanal, uma carteira semanal, uma carteira mensal, ou uma indicação de compra, ou a gatilhos da semana, tem vários nomes que o pessoal usa para fazer alguma análise geral. Então eles usam sempre, ou até mesmo Hangout, fazer em duas pessoas, dois analistas, recomendação de compra ou de venda. Os dois são responsáveis por aquela divulgação. Não importa se fui eu que desenvolvi a análise ou se foi o meu colega. Se a gente enviou um relatório junto, a gente é responsável. Então a punição ocorre para todos. Não pode ocorrer só para o cara que quebrou o código de ética ou quebrou o código de conduta. Na realidade, eu estou sendo conivente com aquilo. Então eu tenho que entrar também na dança das cadeiras e sofrer a punição igual. Tá? Das entidades credenciadoras ao acesso à instalação, arquivo, bom, aqui não muda muito. Possuir estrutura organizacional que assegure imparcialidade da opinião emitida dos relatórios de análise. Ok. Então você vê que ele passa a ser redundante, né? Ele não muda muito a questão tanto do código de conduta ou do que a gente viu aqui. E ele volta agora no começo lá da ICVM, quando a gente pega lá no capítulo 1, no capítulo 2, né? Estruturar a remuneração do seu corpo funcional, preservar sua imparcialidade, a forma de identificação de situações de conflito de interesse. Então é exatamente aquilo que a gente estava vendo. Deixa eu... Desculpa, pessoal. O negócio está ficando feio aqui. Mas vamos lá. Que mais que ele fala? A gente volta na questão do conflito de interesse. Artigo 17. Os analistas de valores imobiliários pessoa jurídica devem tomar todas as medidas necessárias para que sua equipe de análise seja formada por, no mínimo, 80% de valores mobiliários credenciados em entidade autorizada. Isso aqui é até bom a gente colocar em laranjinha. Tá? Os analistas de valores mobiliários
imobiliários, pessoa jurídica, devem comunicar à entidade credenciadora o desenquadramento em relação ao disposto ao caput em até 15 dias de enquadramento. Legal. Os analistas de valores imobiliários, pessoa jurídica, tem 90 dias. 90 dias contado do início do desenquadramento para recompor o percentual de analistas. Tá, aqui não muda muito. O enquadramento percentual, valores imobiliários credenciado desse artigo deve ser comunicado à entidade credenciadora até 15 dias da sua ocorrência. Vamos grifar ele também. O que mais? Os analistas de valores imobiliários que prestem serviço à análise de administradores de carteira devem 1. Anualmente, até dia 31 de março, enviar à entidade... Bom, isso aqui volta exatamente naquela situação, né, que todo ano tem que mandar, de 31 de março, a entidade credenciadora, interrupção em prestação de serviço, em até 30 dias. Isso daqui é exatamente naquela parte legal que a gente estava falando. O que é bom a gente guardar desse artigo 17 do artigo 18 é a questão de o que forma um grupo de análise. Você pode ter dentro do seu grupo pessoas que não sejam analistas e que participem do projeto. Então, você pode ter instrutores, professores, ou a pessoa tem um método dele. Então, ele é um trader, ele opera e ele vai participar do conjunto formado pelos analistas. Então, tem uma circulação que 80% de todo o grupo tem que ter o CNPI. 20% não tem a necessidade de ter o CNPI. Ou seja, se tiver um grupo de 10 analistas, tá? Um grupo de salas de call ou de salas de investimento com 10 analistas, 10 pessoas, no mínimo 8 delas tem que ser registrado como CNPI. 2 deles podem não ser analistas CNPI e estarem trabalhando a questão de análise de valores ou análises gráficas. Tá? Outra coisa que é interessante colocar é que toda vez que você tiver uma readequação de pessoal, ou seja, pessoas que entram ou saem da sua empresa ou da corretora que você estiver trabalhando, eles têm até 15 dias para reorganizar esse pessoal e poder encaminhar a informação para a CVM. Relatório de análise. Os relatórios de análise devem ser escritos em linguagem clara e objetiva, diferenciando dados factuais e interpretações, projeções, estimativas e opiniões. Daí não muda, você vê que volta a entrar naquela questão do código de conduta. Tá? As projeções estimativas devem vir acompanhadas das premissas relevantes e metodologia adotada, ou seja, o que é fato e o que é opinião. A gente viu também lá. Os relatórios de análise devem ser assinados por ao menos um analista de valores. Isso aqui eu vou deixar grifado. Por ao menos um analista de valores mobiliários credenciado. Ou seja, se tiver uma equipe montando, o analista está fazendo a recomendação dele. Se tiver um trader que acompanhe ele ou uma pessoa que também olhe mercado, pode passar uma recomendação junto com ele, desde que ele assine o relatório. Tá? Então você pode fazer. Tá tudo bem aí, pessoal? O chat está completamente parado. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estou indo muito rápido. Vocês estão entendendo toda essa lógica? Como que tá? O André respondeu. Tudo bem, sim. É que de repente parou, ficou mudo. Eu não sei mais se vocês estão me ouvindo, se travou o chat ou se eu estou falando muito, né? Então vamos lá. Bom, analista de valores imobiliários, pessoa natural signatário do relatório, nos termos do artigo 20º, deve incluir em todos seus relatórios de análise, de forma clara, com devido destaque, as declarações, atestando que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais,
e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica a qual está vinculado, se for o caso. É aquilo que é aquela independência do analista, né, que a gente estava falando no comecinho da live de hoje. Item 2. Informando ao investidor, caso ele ou qualquer dos analistas de valores mobiliários envolvidos em elaboração do relatório de análise esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesses, incluindo, mas não limitando aos casos em que ele ou qualquer dos analistas valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório tem um vínculo com a pessoa natural que trabalhe para o emissor objeto do relatório de análise, esclarecendo a sua natureza do vínculo. Ele ou qualquer dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, sejam direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise. Ele ou qualquer dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, estejam direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários do objeto do relatório de análise. Isso daqui é exatamente o que a gente estava conversando ontem. Exatamente igual. O analista ele pode operar, lembra que a gente viu lá, ele pode operar, só que ele não pode fazer uma recomendação e sempre que ele operar ele tem a data lá de entrada, a data de saída, que são 30 dias antes que ele tem que entrar e ele não pode sair 5 dias depois e não pode bater contra a operação em 6 meses ou ele não ou até o próximo relatório. Então isso que a gente viu ontem, né? E ele não pode operar, por exemplo, a conta da esposa dele. Isso seria errado, que a gente viu lá no Insider Trade e no Front Runner, né? E da mesma forma, se a esposa dele trabalha, vou voltar ao termo do banco, tá? Se a minha esposa trabalha no Itaú e ela fala, nossa, tá passando por uma crise o Itaú, se o Itaú não conseguir se valorizar, eles vão fechar a agência. Vão fechar a agência, eles têm que ter lucro. Pô, eu não posso fazer uma análise recomendando a compra do Itaú para o valor dele aumentar, pensando que minha esposa vai garantir o emprego dela. Isso é errado. Tá? Da mesma forma, se minha esposa fizesse grupo, ela fosse participação societária de uma empresa que está na bolsa. Pô, se eu for fazer qualquer tipo de recomendação dessa empresa, eu vou ter que discriminar no meu relatório. Isso vai para o crivo de análise, tanto da CVM quanto a gente viu lá, né, a instrução dos analistas, né, vendo se isso realmente configura um conflito de interesse ou não. Porque se eu fizer um relatório de análise e mandar para vários clientes, para toda uma gama dentro da corretora, para comprar determinada ação, eu vou estar favorecendo a minha esposa. Então é isso que eu preciso entender, se ele tem ou não alguma parte envolvida, familiar, ou até mesmo de herança, que vá justificar e que vá beneficiar os alunos, essas pessoas em si. Perdão, pessoal. Então essa relação é muito importante a gente ter em mente toda essa lógica. Eu não sei se vocês já viram alguém de relatório, recebeu algum tipo de relatório em relação a isso, né? O analista mandar e aí em forma clara aparecer, olha, o analista recebeu uma um dinheiro de herança que está atrelado às ações do Banco do Brasil. Esse objeto de análise não fere a questão da equidade e do tratamento com o investidor do analista. Né? Aparece alguns relatórios assim. Eu até hoje nunca recebi nenhum tipo de relatório ou nunca vi nenhum relatório relacionando isso, correlacionando isso. Tá? Acho que justamente é mais difícil aparecer, mas pode acontecer.
eu ver aqui. Bom, ele ou qualquer analista de valores mobiliários envolvido na elaboração dos seus cônjuges tenham direto ou indiretamente qualquer interesse financeiro em relação ao emissor do objeto. Bom, até aqui a gente vê que é exatamente aquilo que está falando, né? Vamos para o próximo. O analista de valores mobiliários deve informar o conteúdo das declarações prevista no inciso 2, caso se verifique uma das situações ali dispostas, com exposições públicas, apresentações, vídeos e reuniões, conferências telefônicas e qualquer outras manifestações não escritas, das quais participe para divulgação ou discussão do relatório de análise, que tenha elaborado um conjunto que seja típico de um relatório de análise. É aquilo que a gente estava conversando também outro dia. Ele volta, chega a ser redundante, que ele volta na questão que o analista ele tem postura de analista todo o tempo. Então, a partir do momento que ele se tornou analista, qualquer coisa que ele faça, ou fale, ou comente em relação a algum tipo de ativo, ele, querendo ou não, ele está fazendo uma análise daquele ativo. Então, esse tipo de complicação que ele precisa entender. Tá? Bom, disposto do artigo 1 não se aplica a reuniões com um único cliente ou investidor. Item 2. Telefonemas de quais participem analistas de valores mobiliários de um lado e um único cliente investidor de outro. Então, às vezes, se ele tiver um tratamento diretamente com apenas um, isso acaba sendo incoerente. Tá? Vamos lá. Item 3. Estejam envolvidas na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários do objeto relatório de análise. Ou seja, completamente redundante em relação ao item 2 e em relação ao item 1. Recebam remunerações por outros serviços prestados para o emissor, objeto, relatório de análise ou pessoa a ele ligadas. Isso é complicado. Né? Isso aqui eu vou até colocar, apesar de ser a gente já ter visto, faz um certo tempo que a gente não vê, é aquela questão. O analista ele vai fazer a recomendação dele e ele não pode ter nenhum benefício a mais do que o combinado anterior à sua análise. Então, não é porque ele fez uma recomendação de um ativo que subiu 10% que essa empresa desse ativo vai pagar uma comissão para ele. Isso se caracteriza que ele não está trabalhando em relação ao investidor, e sim ele está operando por causa própria. Por tabela, ele está recebendo um ganho a mais de capital porque aquele ativo subiu, devido à recomendação dele. Né? Então, isso é complicado, isso é bom a gente guardar. O analista de valores mobiliários, pessoa natural, atuando em nome de analista de valores, pessoa jurídica, deve informar o conteúdo das declarações. Bom, exatamente aquela mesma situação. Né, que quando tem um analista de pessoa jurídica, ele deve ser acompanhado de pessoa natural responsável por ele. Lembrando, ele tem que ter sede, se for um analista de pessoa jurídica, ele tem que ter sede no Brasil. E tem que responder para alguém de pessoa física que mora no Brasil, para estrangeiro também, lembra disso. O disposto no artigo 2 não se aplica a reuniões com um único cliente, mesma situação. Você vê que ele vai e volta, né? Essas instruções a pessoa para de ler ou realmente deixa de lado, porque você vê que ele é muito redundante, elas vão indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E às vezes nessa de ir e voltar, ele coloca uma vírgula a mais. Esse tipo de situação é o que eu fico preocupado na prova, porque é exatamente assim que cai lá. Chega lá na prova e se você for ver a 598, ela está repetindo vários casos lá da conduta, ou a conduta de ética da PMEC está repetindo vários casos da ICVM. A mesma coisa a gente vê lá na questão do inside information ou de front runner, né? Inside trading ou questão de front runner. E algumas coisas a gente já viu também aqui que ele está correlacionado lá com o sell sider. Na realidade, a base é a ICVM 598. Acima dela, a partir dela é que é determinado e distribuído todas as funções, né? Mas você vê que ela vai e volta, vai e volta. Isso que acaba trazendo bastante complicação quando você vai fazer a prova. Artigo 23. Os analistas de valores mobiliários são responsáveis por
enviar o relatório de análise à entidade credenciadora em 3 dias úteis da data em que tais relatórios foram distribuídos. Então, lembra que ele tem que mandar o relatório, mesmo que ele mande para o cliente, ele tem que mandar lá para a empresa, né, para a corretora dele. Aqui já está falando datas, ele tem 3 dias úteis da data que tais relatórios foram distribuídos. Então agora já tem uma nova situação que nos outros a gente não via isso. Manter os relatórios de análise arquivado por 5 anos. Voltamos a falar a questão de arquivamento 5 anos. Tá? Contar da data dos relatórios foram distribuídos. Então você vê que eles voltam a frisar a questão dos 5 anos. Os analistas de valores mobiliários pessoa natural que atuam exclusivamente vinculados a pessoas jurídicas estão dispensados da obrigação de que se trata desse artigo, cabendo tal obrigação nesses casos às referidas pessoas jurídicas. Né? Artigo 24. A pessoa que distribuir no Brasil relatórios e análises sobre emissores e valores mobiliários negociados no Brasil ou em relação aos quais haja esforço de venda no Brasil, elaborado por analista de valores mobiliários residentes e domiciliados em outras jurisdições, é responsável por obter as declarações previstas no artigo 21 e fazer as declarações previstas no artigo 22. Os relatórios de análise mencionados no caput estão dispensados da exigência contida, aí a gente vai para o próximo slide, contida no relatório. O que acontece aqui? Toda essa confusão aqui desse artigo 24 e desse parágrafo único. Né? Se eu, como analista, eu recebo uma indicação de um analista externo, estou acompanhando um analista externo, por exemplo, dos Estados Unidos, falando, olha, vamos vender, eu quero vender Brasil. Eu vou vender Brasil, então eu vou pegar o Ibovespa e eu vou vender o Ibovespa. Tá? E se eu, como analista aqui do Brasil, falar, olha, tem uma recomendação do analista lá dos Estados Unidos falando em vender Brasil. Eu apoio, eu acho realmente que nós temos que vender Brasil, eu concordo com a análise dele e também vou seguir a mesma análise. Bom, a partir do momento que eu fiz isso, eu sou responsável também pela indicação do cara. Sou corresponsável por essa análise. Tá? Então isso que é bem complicado. Lembra, isso a gente viu também no código de conduta. Né? A partir do momento que eu pego uma análise de alguém e ela vai ser base da minha análise, eu passo a ser responsável, corresponsável dessa análise. Tá? A informação que passou, independente de quem fez a análise, se eu estou falando, fazendo uma recomendação de compra ou venda, eu sou responsável por essa análise. Então, se a pessoa passou uma informação errônea, eu acreditei e continuei dando sequência nessa informação errônea, eu também sou culpado. Eu também sou responsável por isso. A gente chega agora no capítulo 6, penalidades. Deixa eu ver antes de começar o capítulo, tá tudo bem aí, pessoal? Sim, tranquilo, tá bom. Valeu, Danusa, obrigado que você me respondeu. Pessoal, vai interagindo no chat. Dúvida que vocês tiverem, comentem, né? Por favor, para a gente saber até que ponto está indo, se vocês estão entendendo, se está sendo claro, se está sendo muito confuso. É aquilo que eu falei, é bem redundante esses códigos, né? Inclusive até a própria cópia do slide lá, de novo, eu coloquei a cópia errada. Aqui é CVM 598. A instrução 598. Corrigindo aí, vamos lá. Capítulo 6, as penalidades. Cadê? O que aconteceu aqui? Opa.
Pessoal, eu não sei o que aconteceu aqui no meu slide, eu não tenho os slides sequentes. Então eu vou estar arrumando agora para a gente poder já ver exatamente a mesma cena, não tem problema. Ok? Tipo D. Eu não sei por que não aparece o restante das apresentações que eu montei lá. Então é o seguinte, pessoal, eu estou pegando exatamente a CVM aqui para a gente poder acabar, que falta pouquinho. Falta só 2 capítulos, tópicos pequenos, para a gente poder dar sequência, tá? Agora sim, vamos lá. Capítulo 6, penalidades. Artigo 25. Constitui infração grave para efeito do disposto lá do artigo 11 da Lei 6.385 de 1976, a inobservância das regras de conduta e das regras de procedimentos e controles internos estabelecidas no artigo 12 a 17 dessa regra. Então aqui ele começa já... Só um momento. Legal, voltei. Desculpa, pessoal. Aqui ele fala já da penalidade e aqui ele começa a colocar todas aquelas regrinhas de lei de novo, toda aquela situação que é justamente para se confundir. Então, o que, que eu faço? O que, que normalmente eu faço? Eu pego esse artigo, né, eu imprimo 2 vezes e nesse artigo eu vou colocando várias folhas coladas na frente. O que, que seria essa referência de artigo? Tá? Mas basicamente é aquela questão de regra de conduta, a questão de equidade, de ele poder operar ou não, se ele tem pessoas ou parentes próximos que sejam ligados ao ativo referencial. Tá? Legal, Danusa, obrigado, valeu pela companhia aí, bom descanso para ti, depois a gente conversa. Vamos lá, que mais? Omitir ou prestar informações falsas para efeito de cumprimento das declarações constantes 21 e 22. Tá? Então, esse tipo de situação ele vai ocorrer em penalidades. O capítulo 7 fala disposições finais e transitórias. O artigo 26 fala assim: ficam revogadas as instruções da CVM 483 e 538, uma de 2010 e outra de 2013. Então, na realidade, todo mundo que acaba estudando vai ver, se for pegar tanto a regra 483 quanto a 538, elas mantêm as mesmas informações que a gente está vendo aqui. Parece que eles pegaram e simplesmente eles tentaram juntar e nessa junção saiu a 598. Da mesma forma, ela acabou ainda ficando redundante. Então a gente está esperando uma nova atualização dessa 598 que torne mais claro, mais limpa as informações, né? Sem ficar indo e voltando de novo nesses assuntos, né? Artigo 27. Os analistas de valores mobiliários, pessoa jurídica, devem se credenciar junto a uma entidade credenciadora em até 180 dias após a entrada em vigor dessa instrução. Essa instrução entra em vigor na data de sua publicação e assinado pelo presidente. Então, o que, que acontece? Até então, as regras do 483 e da 538, elas não tinham essa distinção de quando a pessoa é jurídica e não tinha algumas determinações que davam algumas possibilidades de desvios de informação, de desvios de conduta. Então tinha muitos analistas que eles acabavam se tornando pessoa jurídica ou indo para fora do país e realizavam as atividades dele
porque a CVM não poderia ter, não poderia ter poder de persuasão ou poder complicar alguns tipos de conduta deles, né? Julgar ou penalizar algum tipo de conduta deles. Tá? Então, por isso até que veio essa questão da disposição final, e eles teriam 6 meses para se adaptar à nova regra. Eles teriam 180 dias após a entrada de vigor da instrução. Essa instrução, vou voltar lá no comecinho, essa instrução foi assinada em 3 de maio de 2018. Então, é recente. Se a gente for ver, 6 meses, a gente está falando maio. Deixa eu puxar aqui, voltar para minha tela. Aqui. Julho, agosto, setembro, outubro. Então, dia 3 de novembro de 2018, eles tiveram um prazo exato para poder estar seguindo essas novas normas, essa nova recomendação da CVM 598. Então, alguns analistas, inclusive, sumiram nessa época, né, em novembro de 2018. Sumiram, ninguém sabia por quê. Simplesmente o cara fugiu, nunca mais deu notícia, nunca mais apareceu em rede social, nunca apareceu em mais lugar nenhum, né? Provavelmente, eu não estou querendo julgar, mas provavelmente ele não se adequou às normas ou ele não aceitou esse tipo de regra e achou que para ele era melhor seguir outro caminho, né? Então, com isso, a gente finaliza a 598, tá? A CVM 598, ela seria, a Bíblia do analista, tá? Então, em cima dela é que ele tem que ver toda a questão de postura, equidade. Se a gente for fazer um resumo dela, seria exatamente isso. Como ele deve se portar, como ele deve fazer os relatórios dele, se ele for pessoa jurídica ou pessoa física, quais diferenças que tem, o que ele pode operar ou o que ele não pode operar, de que forma que se ele operar ou se ele tiver ativos, ele deve informar para os investidores. E lembrando, questão sempre de postura e ser equitativo nas informações. Tá? Se ele não seguir essas regras, e sempre registrar e guardar por até 5 anos, tanto ele quanto a empresa ou a corretora que ele tiver, elaborando os relatórios. Então, dessa forma, é uma situação da gente imaginar como ele deve fazer, de que forma ele deve fazer e seguir essa regra, para não sofrer nenhum tipo de penalidade. Porque senão ele pode ir lá para uma vara de julgamento e vão falar que ele está fazendo coisas erradas, ele pode perder tanto a certificação quanto ele pode sofrer sanções legais, ser preso, algemado e tudo, né? Se ele estiver praticando um front runner, crime contra a instituição, crime contra o governo, então tem toda essa situação que pode estar ocorrendo com ele, então ele tem que seguir essa regra da ICVM, tá? Pessoal, eu estou parando a transmissão aqui da gravação.